Olá, direto de Brasília, Distrito Federal, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar de dedicação, carinho, amor e cuidado às nossas crianças que têm autismo. Para falar desse assunto, nós estamos com a presidente da Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, Lucinete Ferreira. Boa noite, Lucinete. Muito obrigada por receber-nos aqui, na Abraci, para essa conversa. Muito obrigada mesmo. Por nada, muito obrigada a vocês, Érica, pela disposição e envolvimento em mostrar esse tema que é tão importante, que é o autismo. Importante, eu gostaria que você iniciasse, a gente pudesse começar essa conversa, você falando da sua experiência e como surgiu a Abraci. Certo. A Abraci, ela nasceu a partir do diagnóstico da minha filha, da Maiara, que ela tem hoje 18 anos, e naquela ocasião, em 2003, 2004, Brasília não tinha nada sobre autismo. E então foi quando eu tive acesso a uma pesquisa da UNB, que tinha como objetivo mostrar sobre as deficiências maiores do autismo e apresentar a ABA, que é um programa cientificamente comprovado e muito eficiente, usado em países como os Estados Unidos, Portugal, que tem maior eficácia para tratamento do autismo. E aí eu fiz o curso de ABA e implementei na minha casa com a minha filha, vi a eficiência do programa e comecei a buscar mostrar para outras mães, porque eu já sabia que era um valor inacessível socialmente para as famílias carentes. E aí a minha casa foi se tornando um local onde todas as mães vinham, para ter aquele grupo de estudo, para entender sobre ABA. E aí nós, em 2012, decidimos que nós deveríamos, então, formalizar para que o Estado, de alguma forma, pudesse, de repente, oferecer esse tipo de atendimento às famílias carentes. Qual é o trabalho que vocês fazem aqui, Lucinete? No trabalho, primeiro o acolhimento de famílias que estão no processo diagnóstico, para mostrar para eles quais as redes para diagnóstico, quais os passos que uma família tem que seguir para um diagnóstico mais preciso e rápido. É importante a gente pontuar que a estimulação precoce ela é mais recomendável para a questão da criança desenvolver plenamente. E nós temos atendimento com ABA, uma vez por semana, 50 minutos, com psicólogos que são especialistas. Deveríamos ter aqui ainda terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicopedagogos, mas infelizmente a gente ainda não tem, porque essas modalidades de atendimento elas demandam também financeiramente e hoje a gente não tem condições de ter esse atendimento. Os psicólogos que hoje atendem aqui, eles são remunerados ou tem alguém que faz algum trabalho pro bono, que ajuda a associação? Como é que funciona? Nós fazemos um pagamento simbólico para os psicólogos. É importante a gente ressaltar que para o autismo é muito complicado o trabalho voluntário, porque autista ele depende de rotina. A rotina não pode ser muito quebrada, então o trabalho voluntário, às vezes o voluntário oferece 2 ou 3 meses e depois ele não pode dar sequência. E para criança, pessoas com autismo, essa quebra de rotina ela é bastante prejudicial. Então o trabalho voluntário é meio complicado por essa razão. E nós fazemos hoje o atendimento dos 7 psicólogos, o pagamento deles é feito bem abaixo do valor de mercado, mas eles têm essa ajuda de custo, chamada ajuda de custo, e que para a gente fazer esse pagamento, a gente tem uma taxa associativa
hoje no valor de R$ 200, e tem um detalhe. Assim que nós começamos os acolhimentos e recebendo muitas famílias da rede pública, a rede pública encaminha e não explica que aqui não é a rede pública. Então nós tivemos que pensar no projeto de apadrinhamento para as famílias carentes. E hoje, das nossas 113 crianças, 50 dentro desse projeto de apadrinhamento. Nós temos um parceiro que paga para a criança receber a terapia durante o mensal. E tem dado muito certo, porque os padrinhos, eles começam a fazer o pagamento e não deixam, eles são fiéis com a criança depois que ela está na terapia. São padrinhos mesmo, né? São padrinhos mesmo. Literalmente na palavra, é aquele que vai ter como um pai. Exatamente. E como é que as pessoas podem auxiliar aqui, né, a associação? Vocês fazem, eu vi que vocês têm uma programação assim até extensa, né? Vocês fazem diversos eventos para poder arrecadar fundos. E quais as outras formas? Pois é, nós sempre contamos muito com a sociedade, com a comunidade em geral. Eu acredito que a gente precisa falar muito sobre o autismo, desmistificar a questão que o autismo ele só é alguém que tem o QI muito elevado. Autismo é uma deficiência, a gente precisa tratar disso com muita seriedade. Nós temos crianças que chegaram aqui criancinhas e hoje são adolescentes e ainda não têm uma linguagem funcional. Então, isso é muito importante, que as pessoas saibam que quando nós fazemos bastante eventos, tanto é para divulgar o autismo na sua essência, esse autismo cruel, o autismo severo, que está ali na casa, dando aquele trabalho, tendo aquela dificuldade para a família. O Estado não oferece apoio para essa família também. Então, quando a gente faz esses eventos, nós fazemos esse evento, nós estamos também, de certa forma, buscando o olhar da sociedade para a nossa questão, para a nossa causa. E com relação à angariação de fundos, no sentido de ampliar mesmo os nossos trabalhos, de ampliar também a remuneração desses profissionais. Os psicólogos que atendem aqui são psicólogos que são especialistas, então eles doam esse tempo aqui na Abraci. É claro e evidente que aqui é uma faculdade, né, praticamente, é um campo, porque nós temos todos os níveis de autismo aqui. Então, do mais leve ao mais severo nós temos aqui. O profissional tem esse retorno da experiência, mas nós sabemos que para que ele permaneça no atendimento, para que ele tenha um vínculo com a instituição, ele precisa ser melhor remunerado, sim. Porque o trabalho dos profissionais que atendem autismo é um trabalho árduo, de formiguinha. A gente fala como se fosse por elos de uma corrente. Então, exige dedicação, estudo. E para isso, então, a gente precisa muito de valorizar esses profissionais também. E nós da Abraci, nós sempre trabalhamos muito com esse viés, né? De fortalecer o profissional que atende o autismo, porque são poucos. Se você hoje pegar Brasília toda, você vai ver que você pode levar a criança em vários locais. Mas se ele não for um especialista, um profissional que atende mesmo autismo, vai ser só mais um atendimento. Sim. Lucy, fala aqui pra gente como é que você percebeu, tá? Com relação à sua filha, de que ela precisava desse atendimento especial. Porque às vezes pode estar uma mãe, um pai nos assistindo nesse momento, pode ter uma criança que ele ainda pode não ter identificado, né? Eu gostaria que você nos contasse aí. Essa parte ela é muito importante, porque diagnosticar o autismo é algo muito sutil. Existem alguns quadros de autismo, inclusive o da minha filha foi um desses, que a criança desenvolve normalmente, o bebê. E aí, numa idade entre 2 anos e 5 meses, é como se ele estivesse regredindo. E você começa a perceber que ele já não responde aos estímulos, aos chamados do pai,
comandos, interação com outras crianças, a interação ela fica um pouco mais restrita, brincadeiras, ele não tem uma brincadeira funcional. Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo, uma criança com autismo mediante num carrinho, ele tende a girar muito mais, virar o carrinho e ficar girando a rodinha do carrinho, né? Ou enfileirando coisas. Então são brincadeiras que os especialistas chamam de não funcionais, né? Isso é muito importante a família perceber. Nós temos ainda nesse quadro de pré-diagnóstico choro exacerbado, baixa tolerância à frustração mediante o não, questões com relação a auditivos, cheiros. O auditivo é muito perceptivo, a criança leva sempre a mãozinha no ouvido, mediante algum barulho, algum som, alguma música. Então essas características são elas que são avaliadas para o fechamento do diagnóstico de autismo. Se um pai ou uma mãe percebe que está tendo dificuldade com o filho, geralmente nós começamos, a nossa dificuldade enquanto família com relação à obediência, sabe? Aquela coisa, ele é desobediente, ele é um menino desobediente, ele nunca ouve. Então, dar atenção para essa criança, essa desobediência, e verificar se junto com essa desobediência, a criança ela apresenta algum tipo de atraso no desenvolvimento. Seja da fala, contato de olhar, movimentos repetitivos de mãozinha, girar, de corrida. Tudo isso são características que pode ali ter uma criança dentro do espectro do autismo. Você levou quanto tempo para poder perceber isso? Eu levei mais ou menos 6 meses, porque a Maiara mamou até muito tarde. Ela mamou até com quase 3 anos. E ela se inteirava muito comigo. A interação era boa, mas a interação era no sentido de amamentar. Então, quando eu retirei o mamar da Maiara, foi como se ela tivesse se desligado. Foi assustador, desolador, porque é uma criança que ela não ouve muito, é uma criança que ela parece distante. E o tempo que eu levei para perceber que tinha algo assim foi durante 6 meses, observando justamente que ela tinha movimentos estereotipados. Esses movimentos estereotipados, quando a gente fala estereotipia, é de mãozinhas, é de correr, é de enfileirar, tá? E aí, durante esses 6 meses, a busca é o diagnóstico. Percebendo esses sintomas, né? Pediatra, neuropediatras e, gente, principalmente psiquiatra infantil. Nós brasileiros temos um pouco de preconceito com o psiquiatra, mas o psiquiatra ele tem um olhar assim, decisivo no diagnóstico do autismo. O neurologista, o neuropediatra, ele vai avaliar outras comorbidades também e estimular. A partir do momento, o diagnóstico ele não pode ser uma sentença na vida dessa criança, para dizer, olha, ela não vai poder isso, aquilo outro. Mas tem que ser um norte. O diagnóstico tem que ser para que nós encontremos aí o caminho das pedras, né? E é muita estimulação correta, com profissionais, como eu já falei aqui, que profissionais específicos da área, né? Terapias específicas e orientação de pais, porque a maioria da parte do tempo os nossos filhos estão dentro dos nossos lares. Então, você pode ter terapias, centros de referência, mas se você não for um pai, uma mãe preparado para lidar com o autismo, com uma pessoa que tem um transtorno que muda o humor, que você precisa ajustar ele emocionalmente, você vai se perder nesse caminho. A Abraci também é importante para os pais, não só para as crianças que vêm aqui, né? Como é que é essa interação, vocês poderem ter essa troca? Como você falou, como tem diversos nivelamentos, né? Como é essa experiência para os pais de participarem da Abraci, aqueles pais que têm criança autista? O resumo com os pais aqui chama-se acolhimento.
né? Nós precisamos acolher essas famílias, nós precisamos instruir essas famílias, dar suportes, né? Seja emocional, nós temos muitas famílias que têm outras necessidades. Então, quando lá atrás eu recebi o diagnóstico da Maiara, eu senti muita falta disso. Eu não tinha um ponto de apoio, eu não tinha pessoas que entendiam a minha linguagem, porque parece um pouco distante quando as pessoas não vivenciam aquilo que você está vivendo naquele momento. Então eu quis que a Abraci se tornasse esse ponto de apoio para essas famílias e de acolhimento e instrução. Você foi uma mãezona, né? Pegou ali e falou, eu tenho que resolver isso aqui, vamos dar um jeito. Eu tenho essa característica, né, de não aceitar. Eu não aceitei muito os prognósticos. Ela não vai poder falar, ela não vai poder isso. Eu acredito muito na pessoa com autismo, na criança com autismo. Eu acho que nós precisamos investir muito, sabe, Érica? A gente precisa ter políticas públicas voltadas para esse público que é tão necessitado. A saúde mental infanto-juvenil, ela precisa ser tratada com muita seriedade ainda no Brasil. Eu vejo que é um desafio. E assim, a gente fica aqui à nossa disposição da Abraci para que toda a comunidade, né, ela conheça o nosso trabalho, ela fortaleça o nosso trabalho. Nós temos aí várias formas da comunidade e sociedade em geral poder fazer isso, seja através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, dos nossos contatos telefônicos aqui. E também, se você quiser fazer a diferença e você acredita que você pode fazer a diferença na vida de uma criança, de uma pessoa com autismo, apadrinhe uma criança com autismo aqui na Abraci. Nós temos uma fila gigantesca aguardando o apadrinhamento, tá bom? Eu quero que você fale como é que funciona esse apadrinhamento. Enquanto nós estamos conversando, está aparecendo aqui os endereços e os contatos para poderem entrar em contato aqui com a Abraci. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de como funciona esse apadrinhamento. Porque às vezes pode estar agora um empresário nos assistindo e ele queira abraçar a Abraci. Certo. O apadrinhamento, foi como eu te falei, eu recebo famílias muito carentes da rede pública que não tem como acessar, né? E então essa família, nós não podemos cobrar essa taxa de R$200 dessa família. E aí eu consigo, esse parceiro, ele doa esses R$200 e nós inserimos essa criança na atividade, no nosso atendimento semanal. E esse padrinho, ele vai receber uma cartinha com os dados, com o nome da criança, onde a criança mora e quais atividades que ela recebe aqui mensalmente. Então, nós fazemos com muita transparência, porque, como eu te falei, das nossas 113, 50 desse projeto, eu acredito que é um projeto que ele também tem como plano de fundo a conscientização. Temos muitos padrinhos que não têm ligação com o autismo e que iniciou porque ele queria simplesmente doar, mas de alguma forma ele vinculou, ele entendeu que ele é uma peça primordial no desenvolvimento daquela criança. Eu acho que participar, né? Poder compartilhar. E eu fiquei assim um pouco curiosa para saber como é que está a Maiara com a mãe dessa, que desbravou, que foi atrás, que fundou uma associação para poder cuidar, né, dessas crianças, fazer essa troca com outras mães, com outros pais, né, compartilhar esse momento. Eu quero saber como é que está a Maiara. A Maiara, graças a Deus, assim, ela foi assim, fico muito emocionada, porque aquele prognóstico de que ela não falaria não se concretizou. A Maiara se fala bastante, a Maiara ela canta, ela adora música, ela estuda. É uma jovem de 18 anos que tem os mesmos gostos, participa das mesmas coisas que as outras adolescentes, que os outros jovens.
Eu não permitiria que ela ficasse retraída e no cantinho sem participar, né? Então, ela gosta de ir para shopping, ela gosta de escolher passeios, é exigente até demais, um pouco, dominadora, vaidosa, super vaidosa, exige cuidado, sim. Exige ainda muita atenção com relação ao emocional, ao desenvolvimento da Maiara, mas assim, o que eu mais queria que a Maiara pudesse era o diálogo, ela poder dizer as coisas, uma dor, falar sobre as coisas que ela queria, as coisas que ela gostava, e isso para mim é uma realização de um sonho. Ela hoje consegue falar tudo que ela quer, ela consegue se comunicar, se fazer entender em qualquer ambiente que ela esteja. Então, assim, é isso, a Maiara é fruto de uma persistência muito grande mesmo. E eu acho que todos os pais eles têm que insistir, porque eles são capazes, e se algo não estiver dando certo, a gente precisa sempre perguntar o que nós estamos fazendo de errado, porque o erro nunca está neles. Então é importante você dar esse depoimento, Lucinete, porque as pessoas que nos assistem agora, né, e que podem estar iniciando esse passo a passo aí, porque é uma jornada, né, um percurso longo, se sentir também que é capaz e que as coisas com amor, com persistência, chegam lá. É isso, eu sei que é um caminho que ele é difícil, que nós vamos encontrar muitas barreiras, mas é importante não desesperar, não buscar, não se ausentar, não permanecer na negativa, enfrentar, entender que existe ali uma necessidade, que uma criança que vai ter uma necessidade especial para o resto da vida, não tem cura. É muito importante essa aceitação, mas o fato de não ter cura não significa que não vai ter melhora, que não vamos poder evoluir, tá bom? Qual a mensagem que você gostaria de mandar agora para aquele pai e para aquela mãe que está nos assistindo aí? Que você pode fazer a diferença na vida do seu filho. Entenda, conheça sobre a aba. A aba é uma abordagem muito importante e fora os profissionais nós precisamos também entender e estudar. E se você sentir necessidade, procure a Abraci, procure uma associação e um ponto de apoio, né? Você pode ser abraçado e muito bem acolhido. Muito obrigada, viu? Por nada. Lucinete, olha, agora chegamos ao final do programa e eu vou falar para aqueles que estão nos assistindo agora. Você pai, você mãe, que está nos assistindo nesse momento. Esse programa hoje é dedicado para você que tem um filho autista. E para você que não tem, mas quer fazer a diferença, se junte a essa causa. Façam doações aqui para a Abraci. Vocês estão vendo aí os telefones e os endereços. Nós chegamos ao final de mais um Ponto Certo, agradecendo a todos, os pais, mães e principalmente a essa mãe guerreira e essa associação que hoje nos recebeu aqui. Até a próxima semana. Muito obrigada.